Bom dia a todos que nos assistem de casa aqui pela ISTV. Sejam bem-vindos a mais esse programa aqui, que é a reunião da CEMAG com os pré-candidatos a prefeito do Guarujá. Hoje nós trazemos aqui o ex-prefeito Farid Madi. Tá? Quero aqui cumprimentar também meus colegas da CEMAG, da Associação de Moradores da Vila Júlia, o presidente, que é nosso presidente também da CEMAG, nosso amigo Pastor Ricardo. Obrigado, Rubens. Muito obrigado, Pastor Ricardo. Estamos aqui também o Barba, presidente da Vila Zilda. 49 anos. 49 anos. 49 anos, olha só. Sorevis. Mas é a idade ou de associação. De associação. Da Vila Zilda. E também o Márcio Souza, 60 anos, mas não a idade do Márcio, a idade da Associação de Moradores Amigos Paicará, tá? Eu sou o Rubens, sou lá do Jardim Santense, estou tendo a honra de presidir interinamente a CEMAG, tá? E vamos aqui ao nosso convidado de hoje, Farid Madi, do Podemos, ex-prefeito do Guarujá, empresário, e nós gostaríamos que você falasse um pouco da sua trajetória, os caminhos que te trazem até aqui, na sua pré-candidatura, buscando o Executivo Municipal. Bom dia a todos, queria cumprimentar a todos aqui, eu até escrevi aqui porque é tanta gente aqui no estúdio, para não esquecer ninguém, cumprimentar o Rubens aqui, o pastor Ricardo, o meu amigo Barba, meu amigo Márcio, estão me acompanhando aqui o Dedé do Adélia, o Anderson Bernardes, o Hades, tem aqui o jovem Braia, meu amigo também, o doutor Cláudio, o meu amigo aqui, o meu cinegrafista, minha sombra aqui, que é o Gabriel, enfim, a todos vocês aqui do estúdio e cumprimentar especialmente a ISTV e agradecer aqui a oportunidade e da iniciativa da ISTV de fazer esse encontro aqui, uma reunião, só que gravada, né? Da gente poder estar aqui trocando ideias, falando um pouco do que a gente pretende, falando um pouco da nossa história. E para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, amigos de longa data, de parceiros de luta, né? Alguns aqui acompanharam a gente no governo, mas assim, eu queria falar um pouco da minha trajetória pessoal, antes de falar da minha trajetória política, né? Uhum. Eu cheguei aqui em Guarujá com 10 anos de idade, vindo do interior do Brasil, de Mato Grosso do Sul, sou nascido lá, em Dourados, e cheguei aqui com 10 anos, fui morar em Vicente de Carvalho, Mascateei, não sei se as pessoas talvez não lembrem esse nome, né? Mascate, mas eu fui bater de porta em porta junto com meu pai, enfim, começando a vida, né? Com 12 anos eu comecei a trabalhar com meu pai, depois montamos uma loja de imóveis lá na Tiago Ferreira, ao lado do SESI, a Madi Imóveis, e em 86 fundamos lá a Giro Autopeças. Eu acho que todo mundo aqui conhece, aproveitar a tua audiência aqui para fazer propaganda do nosso comercial. E esse foi o início da minha vida empresarial aqui no Guarujá. Comecei lá em Vicente de Carvalho, uma cidade, Guarujá, cidade de oportunidades, né? Tudo que eu consegui na minha vida foi aqui no Guarujá, começando em Vicente de Carvalho. Meus filhos, eu tenho 4 filhos, não é? E tenho 6 netos, casado com a Raifa há 35 anos, minha grande companheira, uma mulher excepcional, esposa, amiga, uma mãe excepcional, uma avó maravilhosa e uma filha exemplar também, né? Então, um beijo aí para minha esposa Raifa. E foi em Vicente de Carvalho que eu comecei a minha vida pública também. Meu primeiro cargo público foi em Vicente de Carvalho. Lembrar aqui a minha trajetória política, iniciei em 97 lá na Coordenadoria Regional de Vicente de Carvalho. Eu assisti a alguns dos programas aqui, vi o Marcelo Mariano aqui falando do tempo que ele começou também. O seu primeiro trabalho público foi na Regional comigo, né? Enfim, a oportunidade que eu tive que o prefeito Maurici me deu na época, que foi um trabalho excepcional que nós fizemos lá em Vicente de Carvalho. Eu comecei a conhecer um pouco mais, né, da cidade, porque eu tinha uma visão da cidade de dentro do meu balcão, né, o dia a dia com meus clientes e tudo mais. E quando eu fui para a regional, eu fui me aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco mais
tudo que se passava na cidade, e Vicente Carvalho é um reflexo de tudo, né? E foi a minha grande experiência, a minha primeira grande experiência, uma experiência maravilhosa, foi uma coisa muito proveitosa. E de lá fui pegando um pouco mais de gosto pela política. Em 2002, eu disputei a minha primeira eleição, que foi para deputado estadual. Acho que foi assim uma eleição, uma campanha maravilhosa, foi assim muito animadora. O Barba me acompanhou já naquela época, o Márcio também. Eu tive 33.200 votos na primeira eleição. Foi uma experiência, como eu disse, fantástica, muito legal. E depois, em 2004, fui candidato a prefeito. Tive a grande felicidade de me eleger, a honra de ser prefeito dessa cidade que eu tanto amo, que eu tanto, enfim, quero bem. Eu tenho deixado bastante claro isso, né? O amor que eu tenho pela minha cidade, porque apesar da gente estar vivendo aí, infelizmente, momentos difíceis, eu acho que não é uma coisa só do Guarujá, acho que o Brasil vive um momento difícil, né? Polarização, enfim, a questão da segurança, que é uma questão que preocupa tanto a gente, todo mundo que vive aqui, enfim, mas com tudo isso, é uma cidade que eu acredito ainda muito, que tem um potencial enorme. Eu sou muito otimista em relação ao futuro do Guarujá, por tudo que ainda está por acontecer na nossa cidade, né? Coisas que vão de verdade alavancar ainda mais a nossa cidade. Basta a gente estar preparado para poder receber, enfim, estar pronto para que quando esses investimentos acontecerem, a gente poder, de uma certa forma, estar preparado para isso e aproveitar ao máximo dessa pujança que vem aí pela frente, né, para que a nossa população seja beneficiada com isso, ou seja, nos planejarmos para isso, né? Enfim, então eu estou muito otimista em relação ao futuro do Guarujá. Acredito que eu ainda posso contribuir muito para a nossa cidade, com a minha experiência, com a minha vivência. Eu, quando comecei na política aqui, nós vivíamos um momento de muita... eu fui forjado, vamos dizer assim, na política aqui, com uma política um pouco mais dura, né? Você vivia uma política, e o Barba sabe disso, a gente sofreu um pouco com essa forma de se fazer política aqui, agressiva, apelativa, enfim. E eu acho que o tempo, especialmente para mim, falando em relação a mim, né? Me deixou um pouco mais preparado para isso e mais compreendendo que a gente tem que fazer uma política mais construtiva, buscar ao máximo aparar arestas e buscar o entendimento. Eu acho que o grande X da questão nossa aqui hoje é a gente buscar compreensão, nos entendermos politicamente. Uma coisa é a eleição em si e a outra é pós-eleição, a gente buscar um entendimento para que nós possamos buscar o bem comum, que é o bem da nossa cidade, né? Então, hoje com uma outra cabeça, um pouco mais amadurecido, como eu disse, vou fazer 60 anos, avô de 6 netos, né? Avô de 6 netos, então acho que isso, o tempo me fez bem, estou um pouco mais calmo, estou um pouco mais centrado, enfim, eu acho que eu estou muito pronto para esse desafio que é governar a nossa cidade. Aliás, um grande desafio, porque quando eu fui prefeito de 2005 a 2008, nós vivíamos uma realidade diferente da de hoje. Nós, no meu entendimento, nós fizemos um governo extremamente eficiente em várias questões, no planejamento especialmente. Nós planejamos a cidade de uma forma bastante ampla, com uma visão muito clara do que a gente queria para o futuro da nossa cidade. Inclusive eu trouxe aqui, a gente vai falar daqui a pouco, dos projetos que nós planejamos, que nós entendemos que seria adequado para a nossa cidade. Hoje a realidade é outra, né? Vivemos problemas diferentes, outros que ainda não se resolveram depois de tanto tempo, não é? Mas enfim, vou deixar aí para a gente falar um pouco mais adiante disso. Mas enfim, estou muito feliz com essa caminhada nossa agora, estou me sentindo bastante confiante,
com uma responsabilidade muito grande, porque a gente percebe nas pessoas uma expectativa de futuro, de esperança, não é? E isso realmente me deixa com uma responsabilidade muito maior, muito grande, mas muito, muito confiante com tudo o que está acontecendo, com essa nova fase da minha vida política. Então é isso. Muito bem mesmo. Márcio, fazer uma intervenção já. Porque eu tenho aqui um monte de perguntas. Se eu começar. Eu queria aqui cumprimentar os companheiros, presidentes de associação de bairro como eu. E assim, o Farid é um cara que ele dispensa a apresentação, né? Não dá a gente fez um projeto de fazer reuniões com todos os pré-candidatos para apresentar o candidato, né, os pré-candidatos para a população, para as nossas comunidades. Mas você é um cara que dispensa a apresentação, não tem muito o que falar do Farid. Eu poderia só lembrar que quando o Farid era coordenador do Vicente Carvalho, foi justamente quando eu comecei na Associação de Moradores do Paicará. Como era o nome do presidente? Era o seu Alaelso. O seu Alaelso estava saindo. Sim. E aí a diretoria me escolheu como presidente e o Farid foi já naquela época, acho que 1997, se não me engano. 97, 97, o Farid já era um cara muito benquisto em Vicente Carvalho por conta do trabalho que ele fazia na coordenadoria. Sim. Era benquisto nas escolas, tudo que é aparelho comunitário lá de Vicente de Carvalho, todo mundo tinha alguma coisa para agradecer o Farid. Então, quando eu cheguei no movimento de associação de bairros, que eu vinha do movimento estudantil, o Farid já era um cara extremamente conhecido em Vicente de Carvalho pelo trabalho que fazia. E aí a gente trouxe o Farid para a nossa associação. Os antigos lá atrás, o Farid, que é o cara que ajuda a resolver os problemas do bairro aqui. Então, é um cara que dispensa a apresentação. Todo mundo conhece o Farid. E tem muitos presidentes nossos, Farid, que não estão aqui com a gente, mas que gostariam de estar aqui. Eu tenho certeza que da nossa diretoria, quase todos os presidentes gostariam de estar aqui com a gente, te cumprimentando, conversando. E assim, essa nossa reunião, a ideia de trazer os pré-candidatos aqui e conversar com eles, é para que, democraticamente, a população possa conhecer quem são todos e qual o perfil, qual é a ideia, o que pretende fazer lá na frente. Eu gostaria de deixar aí para você, como sugestão, que você falasse das subvenções que você dava para as associações de moradores. Você foi né, Bárbara? O governo dele foi o governo que mais prestigiou a associação de bairro. O teu último ano também foi o último ano em que as entidades de bairro receberam alguma ajuda da prefeitura, que fizeram algum convênio com a prefeitura. Depois de você, nunca mais a gente conseguiu ter nenhum tipo de parceria com o poder público municipal. Ao contrário de ONGs que foram criadas para receber verba de emenda impositiva, de vereadores e tudo mais. Então, eu queria te sugerir que você comentasse alguma coisa sobre isso, porque você tem uma experiência com as associações de bairro em ajudar a gente a ter autoestima, a funcionar dentro dos bairros. Sim. Acho que uma das coisas que, logo no início na minha jornada na regional, foi exatamente a de me aproximar das associações, das entidades de bairro. Eu compreendi a importância desse vínculo do poder público com as associações de bairros, porque era uma forma mais próxima da gente dialogar com a comunidade. E, aliás, diálogo foi uma coisa que pautou a minha gestão, né? Nós procuramos o diálogo com a sociedade como um todo, não só com as associações de bairro, mas com ONGs, com o terceiro setor, com a sociedade civil organizada. E as associações de bairros, elas foram importantes nesse vínculo nosso, nessa aproximação nossa com a comunidade. Quando a gente fala hoje, e eu falei agora há pouco de segurança, né, a preocupação das pessoas, eu acho que hoje a maior preocupação que as pessoas têm hoje, se fizer uma pesquisa no Guarujá, é com a questão da segurança, não é? E eu acho que essa distância do poder público com a comunidade, ela é um fator preponderante para que essa violência, ou seja, essa insegurança esteja acontecendo no nível que está acontecendo. Eu acho que o poder público tem que ocupar espaço, tem que buscar proximidade com as comunidades, com as entidades de bairro, estar presente no dia a dia. Isso a gente fez com muita intensidade, vocês são testemunha disso, né? Então,
O diálogo é super importante. Nós tínhamos, entre associações de bairro e entidades do terceiro setor, mais de 140 entidades sendo atendidas pela prefeitura na nossa gestão, não é? Com projetos sociais. Lá na Vila Zilda a gente fazia muita coisa com jovens, com mulheres, com projetos de geração de renda com mulheres, no Morro do Engenho, no Paicará, em todos os lugares a prefeitura estava presente, não é? Fizemos muita parceria para atender jovens na área do esporte. Enfim, eu acho que essa característica nossa do diálogo, de proximidade com a sociedade, ela foi fundamental. E a gente precisa retomar isso. Como você falou, depois que a gente saiu da prefeitura, muito pouco se fez nesse sentido. Eu acho que é um equívoco, é um erro. Nós temos que retomar isso. Eu acho que é importantíssimo que o poder público volte a ocupar o seu espaço na sociedade, especialmente nas comunidades onde são mais vulneráveis, os jovens são mais vulneráveis, como infelizmente está acontecendo hoje. A gente fica ouvindo aí, quando tem essas operações da polícia militar, enfim, muita gente bate palma e entende que esse é o caminho para que nós possamos diminuir a questão da violência. Eu acho que isso é uma coisa importante, mas se nós não tivermos política pública, social, para fazer esse enfrentamento da violência de uma forma inteligente, com estratégia, nós vamos enxugar gelo, né? Eu entendo que as entidades, as associações de bairro, as entidades, o terceiro setor, ele é o caminho, é o elo para que a gente possa efetivamente fazer esse enfrentamento de uma maneira inteligente, com estratégia. Então, você pode ter certeza que no nosso DNA continua essa... Você fazia as regionais também, né? Sim, não tem dúvida. A gente fazia as audiências públicas. As regionais nós fazíamos o atendimento todo mês em uma regional, fazíamos o governo itinerante, né? Então a gente recebia lá as demandas da população, eu levava os secretários da prefeitura, de saúde, de educação, de todas as áreas, e a gente levava lá a prefeitura para aquele bairro durante algumas horas, e a gente atendia as demandas e estávamos antenados com o que estava acontecendo. Então, acho que o diálogo é extremamente importante, a reabertura das regionais é uma coisa super importante, você encurtar essa distância entre o poder público, entre a prefeitura e a comunidade. Eu acredito muito nisso, né? As pessoas me perguntam assim, você teve um governo progressista? Bom, se trabalhar pelo social é progressista, fui progressista. Se trabalhar para que novas empresas, para que nós recebêssemos investimento é um governo liberal, também fui um governo liberal. Nós não fizemos distinção, né? Entendemos a importância das duas coisas. Nós fomos o governo que mais gerou emprego na história do Guarujá durante um período, que foi de 2006 a 2008. O Guarujá foi a cidade que mais gerou empregos formais. Muitas coisas, muitos empreendimentos vieram para cá. Talvez o mais emblemático é o Hotel do Silvio Santos, que é o mais famoso. Mas quantas outras empresas vieram para cá? Nós desburocratizamos a prefeitura. Sim, o Carrefour, enfim, tantas outras empresas que vieram para cá. Nós desburocratizamos a prefeitura. Um alvará de comércio, você conseguia um alvará em 15 dias. Um alvará de construção, você conseguia em um mês. Hoje a gente vê aí a burocracia imperando de novo. O alvará leva 10 meses, 11 meses, um ano para que se consiga um alvará de construção, por exemplo. Imagina um empresário que se planeja para fazer um investimento numa obra e ele espera um ano para ter o seu projeto aprovado, financeiramente o projeto dele inviabiliza. Então nós precisamos desburocratizar a prefeitura, fazer com que ela a cidade volte a ser uma cidade atraente para investimento. Isso aí. Passar a palavra aqui para o nosso presidente da CEMAG, licenciado. Obrigado. Mas sempre presidente. Alegria, com honra, né? A gente quer te agradecer pela atenção, por aceitar o convite, de estar com a gente aqui. A gente percebe que essas conversas estão dando grandes repercussões na cidade. É a primeira vez que a CEMAG para todos os prefeituráveis para fazer uma conversa, um bate-papo, conhecer. O Márcio já falou bem que você é a pessoa que, de todos os 14, você é um dos mais conhecidos por ter a honra de ter sido um ex-prefeito.
né? E o Márcio colocou muito bem, a gente está focando muito a questão do movimento popular. A gente teve 8 anos aí, 16 anos, na realidade, que a SEMAG tem dificuldades de se relacionar com o governo municipal. No teu governo, a entidade teve esse prestígio de estar próximo, de ter os cafés da manhã com você no gabinete, de você dar assistência às nossas entidades também. E a gente quer que você expane isso, porque as dificuldades nas comunidades são grandes, Farid. A questão de saneamento básico, a questão da infraestrutura, de prédios melhores das comunidades. Então, assim, o que você planeja fazer enquanto prefeito eleito novamente, de fazer isso em parceria com as associações de moradores? Eu até mencionei aqui na última entrevista, quer dizer, a Associação do Márcio lá está com quase R$200 mil de dívida ativa. Então, você como prefeito vai continuar perdurando essa falta de relacionamento com as entidades, de fortalecer a SEMAG. Hoje a nossa documentação está toda em dia, toda em ordem, toda organizada, via de uma parceria dessa com a ISTV. Então, o poder de força que a associação tem, né, que a entidade tem, e que vai representar a SEMAG no teu governo também. Acabamos de conseguir, viu, o título de utilidade pública da SEMAG. Saiu hoje. Saiu hoje. Olha, eu acabei de dizer aqui, né, do quanto nós demos ênfase e entendemos a importância dessa relação com as entidades, né? Então, vocês podem ter certeza que, como eu falei aqui, está no nosso DNA o diálogo, a participação popular, que a sociedade, as comunidades especialmente, possam participar da gestão pública. Nós sabemos a importância das entidades nessa relação com a comunidade. Então, vocês não tenham dúvida, Márcio, Ricardo, que nós vamos, com certeza, dar muita ênfase para isso. Eu acho que o diálogo com a sociedade como um todo é importante. Eu acho que ninguém dialogou mais do que eu na minha gestão, do que a gente na nossa gestão, e especialmente a relação com as associações de bairro. E, assim, por incrível que pareça, assim, depois que nós saímos da prefeitura, a primeira coisa que fizeram foi cortar essa relação, essa parceria. Se a questão fosse... Algumas entidades talvez tenham tido dificuldade para se adequar, para prestação de contas. Nós tínhamos um departamento lá na prefeitura para auxiliar as entidades, né, a prestar conta. O melhor seria que, olha, quem teve problema, tudo bem, a gente vai, por enquanto, interromper, mas não todo mundo, né? Nós tivemos uma relação boa, por exemplo, vamos aqui falar, no meu tempo nós trouxemos o carnaval de volta, a associação lá de carnaval, a entidade, né, a liga de carnaval tinha problema, foi criada uma outra liga, nós criamos um caminho, criamos meios para que nós pudéssemos voltar, por exemplo, com o carnaval, que é uma festa tradicional brasileira do Brasil, é da cultura nossa, né? Então, assim, e a gente continuava lá dando apoio e ajudando na prestação de contas, enfim. A gente sabe da dificuldade que as entidades às vezes têm para se adequar, mas a prefeitura dava suporte, dava apoio para isso. Então, vocês não tenham dúvida que a gente vai retomar toda essa parceria, se assim Deus permitir. Sim. E a gente está em um período pré-eleitoral também, né? Nós temos restrições ao que falar. Sim. Né? Então, mas assim, com certeza a gente vai voltar com toda a força, com fé em Deus, nesse apoio, nessa parceria com as associações, com as entidades de bairro, enfim, com a sociedade civil como um todo. Muito bem. Eu estava hoje, presidente, falando com a dona Mônica. Quero mandar a lembrança aqui, um abraço para a dona Mônica, nossa presidente do Wilson Sório, que compõe a diretoria da SEMAG. Ela estava me relatando diversos problemas que está tendo ali com a macrodenagem, com as obras, com a falta de atenção. Viu, dona Mônica? Nós estamos muito atentos a essa questão e vamos buscar sensibilizar, como assim fez o pastor Ricardo, todos os pré-candidatos sentarem aqui para ter um diálogo, porque os presidentes de associações de moradores, eles estão próximos das demandas da população, eles entendem os problemas que afligem a população e tem como fazer essa mediação, né? E falando de governo progressista, usando essa palavra, o seu governo foi um governo muito progressista, e liberal também, nós né? Buscamos o equilíbrio, né? E eu vou citar aqui, você já citou algo que eu iria citar, que é o carnaval, você furou já meu bolo, leu meu pensamento, né? Mas vou citar aqui também na área da assistência social. Foi o governo que implantou o sistema SUAS. Verdade. Aqui no Guarujá, CRAS, CREAS, né? Fez um trabalho muito importante.
E também, na questão de políticas públicas, criou o Conselho de Juventude, o Conselho da Comunidade Negra e a COEPI, a qual eu tive a honra de, por um período, estar à frente. Né? Hoje eu não sei como está mais, eu acho que não existe mais com essa nomenclatura, nem sei se existe mais na estrutura organizacional da prefeitura, né? E a COEPI, que teve o saudoso Marcão como o primeiro diretor da COEPI, sim. Edilson Lopes, o Roberto Luiz, a qual quero mandar um abraço, meu amigo, e eu tive também esse prazer. Você pretende, uma vez eleito, se você tiver a legenda, porque hoje você é pré-candidato, lembrando bem, atendendo a legislação eleitoral, você é pré-candidato, você vai disputar uma convenção no Podemos. Se o não Podemos... vai ter disputa, porque o Podemos não tem dois. Se for candidato, ganhar a eleição e for prefeito, sim. Você pretende continuar com esse olhar atento às políticas públicas, atento a essas questões que são importantes? Não tem dúvida. Eu acho que eu falei aqui, a nossa relação com as entidades, os conselhos, quase todos foram regulamentados na nossa gestão. Nunca tivemos dificuldade em dialogar e fazer esse entendimento com a sociedade como um todo. Enfim, não resta dúvida que a gente vai dar continuidade a isso. Eu acho que só faz bem para a sociedade isso. Eu não fiz distinção de raça, de credo, de nada. Nós fomos um governo muito aberto. Na questão religiosa, sem nenhuma distinção, respeitamos todas as religiões. Na questão do credo, das raças, a mesma coisa. Na questão da mulher, enfim, nós nunca fizemos nenhuma distinção. Eu acho que nós temos, o prefeito, ele tem que ser aberto. Ele não tem que fazer distinção de nada ou excluir ninguém. Não é? Uma sociedade tem que ser justa e tem que ser para todos. Eu acho que o meu governo deixou isso bastante claro e não resta dúvida que a gente vai dar continuidade a isso. Eu queria só pegar um gancho na pergunta, a senhora lá do Mangue Seco, como é o nome Dona dela? Mônica. A Mônica. Na Mônica, do Issório, o conjunto Issório, que... Enfim, a gente sabe das dificuldades que eles vivem ali. Esse projeto da macrodrenagem, ele começou na minha gestão, ele foi aprovado no meu governo. Não sei se vocês sabem disso, se o Barba aqui, eu não sei se o Barba vai falar alguma coisa disso, mas aqui nós temos, na época lá tinha o PAC, né? E foi feito ações do meu governo na habitação, na urbanização. E essa macrodrenagem do Santo Antônio e Mangue Seco, ele é um projeto que nasceu na minha gestão. Né? Inclusive os piscinões, as comportas lá para que quando a maré estiver cheia a água não retorne para os canais. Isso foi um projeto que começou na minha gestão e que, na verdade, demorou muito para que pudesse ser implantado. Eu acredito que deva ter algumas questões lá para serem resolvidas, mas... Eu gosto sempre de lembrar que o meu governo foi um governo que teve uma visão muito ampla dos problemas da cidade e nós nos planejamos para enfrentar esses problemas. E essa questão da macrodrenagem do Santo Antônio, como nós temos em outros lugares também, a questão lá na Vila Zilda, Vila Edna, Cachoeira, enfim, nós temos alguns bairros ainda que nós precisamos fazer esse enfrentamento e buscar soluções para esses problemas, né? Mas vocês vejam que em 2008, 2007, nós já tínhamos isso já no nosso radar, no nosso foco, e aprovamos um projeto no Ministério das Cidades em 2008. Infelizmente, demorou muito para isso acontecer. Talvez a demanda hoje fosse outra, ou seja, o projeto tivesse que ser readequado, né? Mas eu acho que você tem que ter visão e tem que ter uma visão ampla e estratégica das questões da cidade como um todo, não é? Então, só para lembrar que esse projeto da macrodrenagem, sim, ele foi um projeto que foi idealizado no meu governo, lá em 2007, no começo de 2008, aprovado no Ministério das Cidades. Isso aí. Passa a palavra ao presidente da Vila Zilda, do Barba. Bom dia, né, Farid? Bom dia, Barba. O programa vai amanhã, ao meio-dia, né? Bom dia para início de tarde. Quero cumprimentar o Ricardinho, cumprimentar o Rubens, meu companheiro Márcio, Farid, ex-prefeito do Guarujá, um dos candidatos que tem um diferencial, porque já foi prefeito. E eu quero te dizer, Farid, que eu acompanhei
E o seu planejamento, ele tinha a porta aberta. Nós, o terceiro setor, nós podíamos ir lá levar sugestões naquela ocasião. E uma das coisas que está hoje não avançou, o planejamento, quando trabalhou aquela área do porto para ir para o Parque da Montanha, a gente via com muita preocupação. Porque a gente sabia que o porto tem grana. Quanto que não custa 1 metro quadrado na área portuária? E a gente ia lá e falava, pô, mas quem vai ver lá o mangue da cachoeira? Quem vai lá ver as famílias que perdem as suas casas no morro? E aí saiu o Complexo Cachoeira, que não só reurbanizaria toda a cachoeira, mas a demanda que tinha que ser retirada iria para o Guarujá G. Que é o Guarujá G, né? E já. Então, assim, quando eu vejo que essas obras não avançou, porque não teve vontade política. Porque é muito fácil, na minha opinião, discutir uma questão milionária do porto e levar as famílias do jeito que estão levando lá para o Parque da Montanha, sem nenhuma infraestrutura, mas era um projeto que tem grana e que tem a vontade da ampliação do porto. Então, nesse sentido, em relação a essa questão do planejamento, a gente viu que esses projetos que realmente envolvem as comunidades carentes não avançou. Não teve vontade política de ir lá, levantar demanda, readequar o projeto, se fosse o caso, enfim. Então, assim, Vila Gilda continuou com a mesma estrutura, só chegando gente, os nossos problemas só aumentam cada vez mais, né, em relação a isso. E dentro do que você falou, a gente agora foi um caos total querer discutir o plano diretor. Por quê? A SEMAC queria discutir macrodrenagem e mobilidade urbana. Eles queriam discutir gabarito. Não interessa para nós gabarito. Para a gente adequar e arrumar aquela região da Vila Gilda, a gente precisa exatamente fazer o que você falou. Remover o pessoal da cachoeira para um empreendimento cadastrado para esse fim, para que a gente possa realmente levar a infraestrutura. Então, era dentro do que você já falou aqui, exatamente isso eu presenciei. Não só no seu planejamento, mas também a gente estava aqui conversando em relação a vários candidatos que estão se colocando aí, né? Que a gente acha muito positivo, porque são gente nova, com muita vontade também de ter uma cidade diferente, mas a gente sabe como é importante ter uma deputada como a gente teve com a Raifa. Várias vezes eu subi com ela em São Paulo. Aquela questão do saneamento da Vila Gilda, né, avançou porque ela ia lá e a gente ia lá como terceiro setor. A gente até se assustava de ver toda a estrutura que é criada num superintendente da Sabesp e que uma deputada ali defendia aquela região da Vila Gilda e hoje nós colhemos os frutos. Então, dentro do que você falou aí de uma eleição bem ponderada, de uma eleição de entendimento com todos os candidatos, porque a gente precisa de deputado estadual, a gente precisa de deputado federal, né? E esse processo político agora, com certeza, vai eleger um prefeito, mas também vai abrir a possibilidade de gente nova que está aí, que se não for eleito, pode ir lá na frente representar a nossa cidade, seja na Assembleia ou seja no governo federal, que é o que a gente mais precisa. Talvez esse seria o momento, né, da nossa cidade entender nesse sentido que você e os demais candidatos, ninguém é adversário de ninguém. O que você quer, o que eu quero, o que o Márcio quer e quem está nos assistindo quer, é que o Guarujá avance e que melhora. Só que, na minha opinião, você teve essa sensibilidade. Você se preocupou com uma população na era portuária do Porto que precisava crescer, fez um empreendimento daquele fim, e se preocupou que está pela fita do caranguejo, que ninguém olha, ninguém sabe quem está lá. Um empreendimento tão voltado nessa área. Então, nesse sentido, é exatamente isso que eu queria te colocar, né? Dispensa apresentação, mas nesse sentido, uma equipe de planejamento bem elaborada, com pessoas técnicas do seu lado, eu acho que aí nasce uma nova Guarujá, né? E o que você acha dessa fala? Você tem falado com todos os outros candidatos, tem conversado. O Toninho disse que conversa com todos eles, às vezes até visto de, o cara quer ser vice de fulano, o cara quer vice de fulano. Eu não vejo desse sentido, eu vejo que essa fala tem que existir entre os pré-candidatos. Sim, e olha só, eu quero só lembrar aqui que a maioria dos pré-candidatos que estão aí, boa parte deles tiveram participação no meu governo, né? São pessoas que iniciaram a vida pública comigo, então tenho uma boa relação com todos, né? Então eu acho que esse entendimento ele vai acontecer naturalmente. Eu acho que não precisamos fazer um enfrentamento acirrado, cada um falar das suas propostas e sempre deixar caminhos, portas abertas para o diálogo. Eu acho que isso eu tô fazendo isso, estou buscando fazer isso intensamente desde quando eu comecei a fazer a minha campanha lá de deputado federal, que aliás, eu gostaria muito de ter ganhado a eleição, né? Porque hoje
eu não seria candidato a prefeito, estaria lá ajudando o Guarujá no governo federal, enfim, com verbas, com recursos, e a gente apoiando e ajudando a eleger alguém aqui e unir forças para isso. Eu tive recentemente, só para lembrar aqui, quando o governo federal e o governo estadual tiveram aí no Porto assinando lá a parceria para o túnel. O governo federal vai liberar, vai pôr um recurso, o governo estadual também colocando um recurso. E lá foram anunciados 2 institutos federais de ensino, né? Um para Santos e outro para São Vicente. Logicamente que o que pesou ali foi a força política das 2 cidades, que lá tem deputado, tem ministro, Santos também, e nós aqui ficamos, talvez nós precisamos muito mais do que Santos e do que São Vicente. Então essa força política, ela prevalece, ela realmente influencia muito, e a gente não elegeu ninguém, infelizmente, né? Mas enfim, eu acho que isso faz parte de um processo de amadurecimento que a gente vai ter que vivenciar e, enfim, amadurecer também. A Raifa foi uma deputada super presente. Eu lembro que muitas vezes ela subia lá com as entidades, lá na Sabesp. Nós conseguimos lá para Vila Zilda, conseguimos para Morrinhos, água, saneamento. Conseguiu autorização para nós. Que não exatamente, porque não conseguíamos. Enfim, essa questão da cachoeira, Bárbara, que previa a remoção das famílias que moram ali no Caranguejo, naquela região toda lá, eram 850 moradias que iam ser feitas ali na área da Sabesp, que aliás foi o meu governo que conseguiu, com o governo Alckmin, que a área fosse repassada da Sabesp para a CDHU. Isso. E esse projeto Guarujá G, ele ia mudar completamente a região da Cachoeira, inclusive com um binário sendo concluído, que nós íamos fazer uma outra pista na Cachoeira. Você veja bem, qualquer momento que você passa na Cachoeira ali é um desafio você atravessar Tancredo Neves ali, porque é carro, é bicicleta, enfim. Isso mostra o quanto a gente teve visão, né, e compreendeu de verdade, enfim, a cidade de uma forma muito ampla, muito mais ampla. Logicamente que hoje, como eu disse, as nossas demandas continuam iguais, continuam as demandas de antigamente, mas temos novas demandas. Como você falou, a cidade cresceu, continuou crescendo de uma forma, infelizmente, desordenada, não planejada, e as consequências estão aí. A gente tem problema de falta d'água, e aí quando a gente fala em plano diretor, como você falou, a gente estava, as entidades, querendo discutir algo e a prefeitura discutindo outra questão, gabarito. Lógico que é importante o desenvolvimento econômico, e a construção civil, ela, sem dúvida nenhuma, ela é uma ferramenta econômica importantíssima, né? Movimenta toda a economia. Mas, se a gente não fizer isso de uma forma planejada e estruturada, os problemas só vão se agravar. A gente tem falta d'água fora da temporada, imagina na temporada, e a gente continuar crescendo de uma forma desordenada, sem novos acessos viários. Aliás, eu não posso falar ainda, né, do que a gente pretende. Enfim, nós temos aí, vamos apontar algumas alternativas de acesso viário simples, de baixo custo, que vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que a cidade tenha mais fluidez no trânsito. Enfim, nós temos a questão da mobilidade urbana, ela é super importante. E nós temos aí muita coisa aí planejada, que eu não posso falar ainda por conta da legislação eleitoral, mas que a gente vai falar. Os projetos que nós tínhamos, por exemplo, nós tínhamos um projeto super importante na Santa Cruz dos Navegantes, que era para tirar as famílias lá da Rua G, né? que moravam em palafitas, trazer ali para frente do Saldanha, em frente ao centro comunitário lá, que aliás fomos nós que implantamos lá, e recuperar ambientalmente toda aquela região lá da Santa Cruz, que infelizmente lá o dano ambiental é enorme. E esse projeto também não avançou. E o projeto do retroporto, um projeto que estava praticamente concluído e já em fase inicial de implantação, que foi deixado para trás. Vocês imaginam o custo que isso tem, né, para a cidade? Quanto nós perdemos com isso? Hoje está quase inviável se implantar novamente o retroporto. A área ficou muito mais valorizada, já ficou muito mais fracionada, muitas outras coisas aconteceram na área,
Enfim, eu acho que planejamento é fundamental e nós, no momento certo, nós vamos fazer a apresentação daquilo que nós pretendemos na questão da mobilidade urbana, no desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Mas nós sempre tivemos visão estratégica, né? E sempre pensamos na cidade de uma forma ampla, não é? Não de uma forma, como é que eu posso falar, muito caolha, vamos dizer assim. Nós, de uma forma muito ampla, enxergando de forma muito ampla o desenvolvimento econômico e social. Não é? Porque não dá para você dissociar as coisas. Se a gente não estiver preparado para o desenvolvimento econômico e aproveitar isso socialmente e continuar crescendo desordenadamente, nossos problemas só vão se aumentar e se... Olha, esse teu gancho aí, questão de saúde, por exemplo. Comenta só um pouquinho o que tu acha da saúde no Guarujá. Hoje é um tema complicadíssimo, né? Questão da regulação, da vaga no Hospital Santo Amaro, o governo do estado repassou um dinheiro, a prefeitura já não passou um X, um exemplo. E é gritante o problema de saúde, né? Como é que você vê a questão de saúde do Guarujá hoje? Mas a saúde a gente tem acompanhado aí, você veja bem, como é que uma cidade como a nossa, as pessoas esperam 6 meses, 8 meses para um exame, 8 meses para uma cirurgia simples, cirurgia eletiva. Não é? Isso demonstra que nós estamos, de fato, desordenados, bagunçados. A saúde realmente está numa situação muito difícil. Eu acho que falta um ordenamento melhor na saúde, não é? Com pessoas competentes. Uma coisa que eu escuto muito é a reclamação dos funcionários da saúde, que eles sofrem ingerência de pessoas que são de terceirizadas ou de indicações políticas que não têm a menor compreensão do que é saúde e acabam, enfim, influenciando de forma equivocada. Eles estão se sentindo desrespeitados, desprestigiados e aí nós estamos vivendo um caos na saúde. Essa que é a grande verdade. Não é possível que a gente tenha que esperar aí, como eu te falei, 8 meses, 9 meses para um exame, para uma cirurgia eletiva, coisa simples, uma cirurgia de hérnia, por exemplo, que leva alguns minutos para serem feitas. Então, acho que nós precisamos pensar muito bem a saúde, reorganizar isso e com pessoas preparadas. Eu acho que o grande segredo de uma boa gestão é equipe, não é? E, de verdade mesmo, uma boa gestão, ou seja, nós precisamos ter gestão. Eu, quando fui prefeito, o Guarujá tinha um orçamento, quando eu assumi, de 300 milhões. Eu saí, eram 700 milhões, 670 milhões. Hoje são quase 3 bilhões, são 2 bilhões e 800. Eu acho que o ano que vem nós vamos superar os 3 bilhões. Então não é falta de dinheiro, é má gestão, ou seja, falta gestão, né? E modéstia à parte, eu como empresário, uma coisa que eu entendo é de gestão, de números. A gente não pode gastar mais do que arrecada e tem que gastar e gastar bem. Ou seja, pagar menos pelo serviço. Assim, sendo bem objetivo. Houve intervenção do seu governo na gestão da saúde no Santo Amaro, não teve? Não, o Santo Amaro já tinha intervenção, que foi na época do Rui Gonzalez. Na verdade, nós saímos da intervenção, nós devolvemos o Santo Amaro para a sociedade santamarense, que eu acho que era o mais justo, não é? Porque ele, sob interferência da prefeitura, acabou virando cabide de emprego, sofria pressão política constantemente, enfim, para atender lá demandas de prefeito, de vereadores, enfim. E nós reorganizamos a sociedade santamarense e devolvemos, saímos da intervenção. Eu acho que o Santo Amaro ganhou muito com isso, acho que a cidade ganhou muito com isso. Porém, hoje a gente percebe aí, como você falou, o governo municipal parece que diminuiu o repasse, o governo estadual aumentou o repasse, a prefeitura não, esse valor que o Estado dá, ela deixou de repassar. A prefeitura passa 4 milhões, o Estado mandou mais 2 milhões, aí daria 6. A prefeitura passou só 2 e 2 do Estado 4. Ou seja, não avançou. Não avançou. Mas enfim, nós precisamos buscar alternativas, buscar saídas para que a gente possa ampliar o atendimento. Eu não sei se o Hospital Santo Amaro tem capacidade para isso, eu tenho conversado com o Urbano e ele me disse que tem sim capacidade de atender mais a demanda de cirurgia, de exames, enfim. E o que falta mesmo é dinheiro. E saúde é caro no mundo inteiro. Em qualquer lugar do mundo, saúde sempre foi um problema, especialmente o custo da saúde.
né? Então nós precisamos entender melhor isso, nós estamos fazendo uma avaliação, tem gente nossa já fazendo levantamentos, ouvindo, levantando dados da saúde para que a gente possa, chegando lá, iniciar imediatamente, buscar caminhos para que a gente possa, primeiro, diminuir ou zerar essa fila de espera para atendimentos de exames e de cirurgia e melhorar gradativamente, né, o atendimento da nossa população, nas USAFAs, enfim, nas UPAs. A UPA da Enseada está numa situação difícil, os próprios da saúde, quase todos em situação precária, né, sem condições de atendimento, de recebimento, de receber as pessoas. Enfim, é um grande desafio, né? Mas eu tenho certeza que ele é um desafio possível de se fazer e eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar muito isso. Eu vou passar a palavra para o Márcio, só lembrando que o nosso tempo, infelizmente, já está acabando. Como assim, já está acabando? Porque... Não são 2 horas o programa? Não, é 1 hora. Passa rápido aqui. Passa rápido. Então, vou pedir brevidade nas perguntas para que a gente possa aproveitar um pouquinho mais. Eu nem pretendo fazer pergunta, eu queria mais já ir para as considerações finais mesmo, Farid. Agradecer que você aceitou o nosso convite de vir aqui bater um papo. Você está entre amigos, todos dúvida. Aqui você conhece já de longa data. Eu e o Ricardo Preso já conhecem desde o movimento estudantil. Quem implantou os grêmios aqui... Tá elegante aqui... o Ricardo, hein? Quase que eu fui embora. Falei, olha só, ele está muito elegante. Eu fiquei meio... Na tua gestão nós fizemos um projeto de grêmios, conseguimos implantar grêmio em todas as escolas da cidade. Hoje a prefeitura conseguiu aí fazer algumas escolas, colocar grêmio nas escolas, mas... Na tua gestão nós fizemos em todas, né? Então você tinha um olhar para a juventude. E assim, na tua chapa, a gente ouve dizer que você está bem acompanhado. Aqui mesmo você está com Anderson Bernardi, Dedé do Adélia, Professor Hades, Tininho, você só tem liderança do teu lado. Acho que você está bem acompanhado no grupo que você montou para disputar essa eleição. Eu te desejo todo o sucesso do mundo nessa essa caminhada. Vai ser uma eleição difícil, tem muita gente querendo essa cadeira de prefeito, mas que você já tá preparado para isso. Acho que você já não fez oposição ferrenha a ninguém, não deu trabalho para ninguém. Se a prefeitura cometeu erros, se o prefeito cometeu uma série de erros, foi por conta dele mesmo. A gente não viu o Farid jogando contra e está aí se colocando novamente. Então, desejo todo sucesso para você, em nome da Sociedade do Paicará. Obrigado, Márcio. E você falou muito bem da questão da gente... eu montei 4 partidos, né? Montei lá o Podemos, montei o DC, montei o MDB e montei o PSD, né? A gente procurou fazer uma chapa com muita gente nova, né? Muita gente jovem, muita gente que nunca foi vereador, alguns que já foram vereadores e que estão retornando, né? Eu acho que essa oxigenação de novas pessoas, eu acho que ela é super importante, essa alternância, né? Então, eu estou muito contente mesmo com a chapa que nós montamos, com essa aliança que nós fizemos, com o MDB, PSD, como eu falei, o Podemos, a grande Renata Abreu, uma liderança, uma figura excepcional, sem falar o Kassab, sem falar o Baleia Rossi, junto com o Mourão aqui de Praia Grande, são figuras excelentes, né? Pessoas de relevância na política, no cenário nacional e regional. Então, estou muito otimista com a chapa que nós montamos, com todo o respeito a todos os demais candidatos, os vereadores hoje que estão lá na Câmara, mas nós vamos, se Deus quiser, fazer uma base bem legal, vamos eleger de 8 a 9 vereadores, eu não tenho dúvida disso, e a gente vai aí, se Deus quiser, fazer uma grande campanha propositiva, sem ataques, e eu espero que isso seja com todos, que todos pensem assim, né? Que a gente possa construir, pavimentar caminhos para que a gente possa lá na frente, de uma certa forma, nos encontrarmos lá sem nenhuma dificuldade, sem criar animosidades. Isso aí. Tá bom? Eu ia comentar uma gaveta, te chamar de prefeito. Você está profetizando? Eu agradeço. Farid, eu sei que o nosso tempo está apertadíssimo, mas tem um tema que não tem como deixar de abordar. Nós assistimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. E isso trouxe muita dor e sofrimento, acho que não só o povo gaúcho, mas todo o brasileiro, o Brasil inteiro, que se sensibilizou, né? E a gente vive essa realidade, essa nova realidade dos eventos extremos na questão do clima, né? Aqui no Guarujá, em 2020, nós tivemos
uma catástrofe, várias vidas foram ceifadas, inclusive de amigos, pessoas próximas, militantes do movimento social, uma pessoa que a gente conhece muito, que até hoje nos toca, o mestre Rafael, perdeu a vida, já estava em segurança, subiu o morro para tentar salvar a vida de outras pessoas e junto com outros 2 bombeiros perdeu a vida. 2023, em fevereiro, nós tivemos também eventos fortes de chuvas que prejudicaram o Perequê, o Mangue, o Parque Chico Mendes. Você pensa nessa questão dessa nova realidade climática, preparar a cidade, se uma vez eleito no futuro for prefeito, para esses eventos climáticos? Você, brevemente, Farid. Não tenha dúvida. Eu quero só mostrar aqui para vocês, não sei se dá para ampliar aqui. Caramba, que legal. Eu estive em São Paulo recentemente, estou acompanhando aqui. A cidade de São Paulo tem um plano de ação climática do município de São Paulo. E a gente também precisa pensar nisso aqui. Nós precisamos monitorar, por exemplo, essas áreas de risco que nós ainda temos no Guarujá, pessoas que moram em área de risco. Precisamos pensar mais nessa questão da dragagem, não é? Da drenagem dos nossos canais. Enfim, eu acho que nós precisamos ter previsibilidade. Acho que a gente tem que monitorar muito essa questão climática, que é um assunto que não tem como fugir dele. Eu acho que esses problemas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, espero que não chegue com tanta intensidade aqui na nossa cidade, mas nós já tivemos momentos, como você falou aqui em 2020, que aconteceram. No litoral, aqui no litoral norte, aconteceram várias questões, várias vezes, por vários anos. A gente precisa ter previsibilidade e nos atentarmos a isso e tentarmos nos antecipar a esses problemas. Então, com certeza, nós vamos procurar, sim, fazer um monitoramento, termos aí uma ação mais voltada para essa questão climática na cidade. Barba, suas considerações finais aí. Cumprimentar novamente todo o nosso pessoal aqui dessa reunião bem produtiva, acredito eu. E Farid, você, apesar de quando foi eleito, né, não tinha tanta experiência como tem hoje, mas assim que você foi eleito, já se pensou ali em um plano de trabalho do 100 dias, já se pensou ali na alocação social, já se pensou ali numa reforma administrativa, né? Hoje você já mais, né? Velho? Com mais experiência, né? Muito mais experiência. Sim. Continua nesse sentido, com a mesma garra, com a mesma força de chegar e enfrentar os problemas graves da nossa cidade e de frente. Não tem dúvida. Eu me sinto muito revigorado, eu me sinto com muita garra, com muita vontade de... Enfim, eu não tenho nenhum tipo de problema, Barba, assim, de fazer esse enfrentamento. Esse plano de 100 dias que nós fizemos logo quando eu assumi foi extremamente eficiente, muito eficiente. Essa questão da alocação social foi criada na minha gestão. Então, assim, pode ter certeza que força, vontade e garra para enfrentar aí essa batalha eu vou ter de sobra, pode ter certeza. Passar aqui para o nosso presidente para as considerações finais. A gente já está estourando ali nosso tempo, mas acho que dá apertando tempo, o Ricardinho, pô. Não, jamais. Mas, Farid, obrigado por ter vindo aqui, ter ouvido a nossa instituição também. Gratidão pela atenção, pelo apoio. E contamos muito, né, se você, caso eleito seja, que nós torcemos por isso também, que Deus te abençoe para que o Guarujá possa mudar, entrar nos trilhos e ter desenvolvimento. A gente percebe que o Guarujá, em algumas áreas, avança, em outras áreas ela para, né? Mas acredito que esse pleito eleitoral agora tem de tudo para que o novo gestor da Prefeitura Municipal de Guarujá possa fazer um trabalho em excelência pelas comunidades, pelas pessoas de bem. Lembrando que existe mais de 100 mil pessoas na linha da pobreza no Guarujá, isso é gritante. O Rubens sempre fala aqui dos bolsões de pobreza. A gente não aguenta mais ver pobreza no Guarujá, Farid. A gente não aguenta mais ver morador de rua, não pelas pessoas. Elas merecem dignidade. Mas o Guarujá, na sua gestão, exemplo, não tinha morador de rua. Hoje está gritante, em toda esquina tem morador de rua, tem pendite nos sinaleiros. Então é uma gestão que tem que ter eficácia e gestão. E torcemos por você, que Deus te abençoe e que faça uma ótima gestão, se assim for. Muito obrigado. Agora, veja bem, uma cidade como a nossa não podia estar vivendo não podíamos estar vivendo essas questões que nós estamos vivendo hoje. É uma cidade que tem tudo para ser uma cidade muito melhor. Cidade que tem um turismo maravilhoso, das cidades mais bonitas do Brasil, 20 e poucos quilômetros de areia, 27 praias maravilhosas, uma mais bonita que a outra, comércio forte, porto, né? Alguma coisa está muito errada nisso tudo.
né? Eu acho que a palavra-chave é gestão. E vocês podem ter certeza que a nossa parte vai ter. Parabéns. Olha, aqui agora, Farid, ele passa a palavra para que você faça suas considerações finais, fale com o público que está em casa, mande sua mensagem e assim externo a alegria da gente em recebê-lo. Você é o nosso 5º convidado e foi uma reunião muito boa, tá? E estamos muito felizes, tá, com essa sua presença aqui. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar aqui com velhos companheiros aí, amigos de batalha. Já, como eu disse, já tivemos juntos em alguns momentos. Mas dizer para as pessoas que estão nos assistindo, não é, que continue acreditando no Guarujá. Né? Eu sei que eu escuto muita gente desanimada com o futuro do Guarujá, achando que o Guarujá, enfim, não tem jeito, que o Guarujá só tem tendência a piorar. Eu não concordo com isso, muito pelo contrário, senão eu com certeza não estaria nessa caminhada, nessa jornada. Eu acredito muito no futuro do Guarujá. Eu acho que o Guarujá tem um futuro promissor, é uma cidade que tem tudo para dar certo. Como eu disse, nós temos turismo, nós temos comércio, nós temos porto. Quantas cidades no mundo têm esse privilégio de ter porto e turismo ao mesmo tempo, né? Como é o nosso caso. Então nós temos tudo para dar certo. Nós precisamos ser uma cidade que pense mais, que se planeje melhor, que pense mais no bem comum. Nós precisamos ser uma cidade mais solidária, mais compreensiva. Nós temos 2 realidades diferentes, né, no Guarujá, e esse conflito que hoje existe dessas 2 realidades, ela tem que ser amenizada. Acho que temos que ter mais compreensão, sermos mais solidários, porque eu tenho certeza absoluta que o Guarujá pode muito mais. Eu não tenho dúvida disso. Nós já fizemos isso quando eu estive à frente da prefeitura e temos tudo para fazer de novo, né? O Guarujá tem um potencial enorme, tem um povo trabalhador que só quer oportunidade, só quer a chance de poder trabalhar, de crescer, de prosperar. E nós temos tudo para que isso aconteça. Agora nós vamos ter no futuro túnel, temos aí o aeroporto e nós temos que estar pronto para isso. Não é? Apoiar mais esse jovem que está aí sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, trazer mais qualificação profissional, enfim, política pública, social para esse jovem que infelizmente está aí cometendo delitos por pura falta de oportunidade, né? Por falta de presença do poder público. Então, eu tenho muita confiança de que nós vamos reverter isso. Eu acho que todo mundo que vive no Guarujá tem orgulho de morar aqui. Eu acho que todo mundo tem muito orgulho, né, de falar, eu moro no Guarujá. Nós precisamos só resgatar isso, fazer com que as pessoas, que esse orgulho se aflore mais ainda. Então, aqueles que estão nos assistindo, acreditem, o Guarujá pode muito mais e eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer isso, resgatar esse orgulho de viver aqui no Guarujá. Muito bem, muito bem. Eu quero agradecer imensamente você que está aí em casa, que nos assistiu, tá? Agradecer a ISTV por essa parceria, muito importante. E também as pessoas que estão aqui nos bastidores, Dr. Cláudio, Jovem Brian, o nosso Kleber, da comunicação da CEMAG, muito obrigado. Nosso diretor também da CEMAG, Leandro da Santa Maria, o Dedé do Adélia, professor Hades, grande professor Hades, o Tininho, o Anderson Bernardes, tá? Muito obrigado a todos. Lembrando que na próxima terça-feira, nossa 6ª convidada será a Thaís Margarido, aqui na reunião da CEMAG com os pré-candidatos. Muito obrigado. YouTube. E temos agora, muito bem lembrado, canal do YouTube. Pesquisem, quem não conseguir assistir, pesquise no YouTube que você vai ter acesso às nossas entrevistas. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.